Estamos resgatando a arte de produzir alimento para garantir o sustento das famílias camponesas, respeitando a natureza e a biodiversidade, plantando variedades de cultivares nativas, numa parceria viva com a terra, a semente e a cultura, com resistência e bravura, recriando a alternativa. Para se tornar mais igual, necessita investimento. Hoje, vários segmentos estão vivendo infeliz. É muito sábio quem diz: quem perde as suas raízes é levado pelo tempo, é levado pelo vento. Amando pela posse da terra. A terra? É o lugar de trabalho, né? Vida não só para nós do campo, mas também para o povo da cidade. A terra gera vida e nós mulheres também. Oh, meu lindo mar de águas claras. Uma água é a coisa que a gente mais precisa para tudo, né? A gente não sobrevive sem a água. Só se pode falar em terra se junto com a terra se garantir a água, porque uma não existe sem a outra. Sem ela a vida não existe. Então tem o mistério da vida nisso, né? O Fórum da Reforma Agrária, na verdade, é um conjunto de entidades que nasceu com o objetivo de nós sermos um guarda-chuva da luta pela terra no Brasil e na luta pelos direitos humanos. Neste guarda-chuva entra o conjunto das bandeiras dos movimentos. Da luta pela terra, por exemplo, é uma das questões centrais do Fórum. Enfim, tem aquelas categorias que são organizações de classe, que faz a luta direta contra o latifúndio, contra o modelo da agricultura e do agronegócio hoje no Brasil. E nós temos aquelas entidades que são mais apoio. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Essa conferência é sinal de amadurecimento. São organizações do campo, de todos os quadrantes do país, que nesses anos vem crescendo, vem se articulando em pleno governo Lula, mas ao mesmo tempo uma conferência que se abre para os sinais dos tempos. Alguns sinais terríveis, negativos, e sinais muito positivos que o pessoal que está tomando consciência do seu lugar. Porque depois de muitos anos, nós estamos construindo movimentos específicos, seja de sem terra, de barragens, dos quilombolas, das pastorais, e essa conferência culmina com um grau de unidade muito grande. Todos queremos um novo projeto agrícola para o país, todos queremos um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil e que todos fizemos lutas de massa para poder avançar rumo a esse projeto. Para lá na base, nós seguirmos com o trabalho de organização e de lutas concretas, que é o que na prática vai encaminhar um novo projeto para o Brasil. Esta conferência é um fato político de extrema importância nesse momento histórico que estamos vivendo, quando aumenta a violência dos latifundiários no sentido de continuarem a assassinarem, a reprimirem os trabalhadores e os camponeses que lutam por terra nesse país. Diante disso, nós achamos que essas pessoas, ao voltar para os seus estados, voltam a ter uma compreensão melhor da luta pela terra e dos desafios que estão colocados no marco do governo federal e das organizações populares. América, América, sou teu filho e digo, um dia quero ser livre contigo. América, América, sou teu filho e digo, um dia quero ser livre contigo. Somos as camponesas e a gente trabalha na lavoura, trabalha com sementes, com remédios naturais, artesanato. O nosso principal desafio é de estar organizada em defesa dos nossos direitos. Um dos fatos mais importantes hoje, quando nós nos referimos à sociedade brasileira, é
o advento das identidades coletivas. Sobretudo, desde 1988, nós temos o surgimento não só do movimento de Sem Terra e dos movimentos dos seringueiros, mas de um conjunto de movimentos, passando por quebradeiras, castanheiros, quilombolas, ribeirinhos, vazanteiros e outros grupos sociais, o movimento de atingidos de barragem e outros grupos sociais, que se construíram a partir dos conflitos, mas que têm uma expectativa de manter o controle de territórios. Para nós, produzir alimentos, cuidar das sementes, cuidar da água e da natureza é algo que se relaciona conosco intimamente. Quem descobriu a agricultura, quem descobriu a cerâmica, foram as mulheres, na sua observância na natureza, com a sua sensibilidade, observando os frutos que eram trazidos da mata, que eles iam nascendo em volta dos seus quintais. A semente não pode ser monopólio, a semente tem que ser dos povos, porque é a diversidade que mantém o planeta. A luta vai continuar, mesmo tendo essa lei que libera os transgênicos, o povo vai lutar contra, porque ele não serve nem para os camponeses nem para a sociedade brasileira. Sabemos que o capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. O seu projeto traz miséria, milhões de sem terras jogados na estrada. Com medo de ir para a cidade, enfrentar favela, fome e desemprego. Precisamos da terra para trabalhar. Nós queremos ouvir do presidente Lula se vai ter recurso para os camponeses e para a reforma agrária nesse país. Acreditamos que a reforma agrária ela é fundamental no sentido de gerar emprego, fortalecendo a agricultura familiar. O jovem do campo, com modelo econômico, não consegue permanência no campo. Então, o nosso modelo é evitar o êxodo rural. Bom, nós temos trabalhado a partir do Plano Nacional de Reforma Agrária, que representa o plano de trabalho definido a partir de novembro do ano passado. Estamos empenhados, seja na liberação de recursos, na qualificação do trabalho do INCRA, melhorando a nossa gestão, alterando normas e regras para colaborarmos através de uma estratégia de desenvolvimento rural, onde a reforma agrária é um instrumento prioritário com projeto de desenvolvimento nacional. Avançamos no número de assentados, na aquisição de terras, na qualificação dos nossos assentamentos, instrumentos de política agrícola, como ampliação do crédito, programa de aquisição de alimentos, enfim, um conjunto de políticas que compõe uma estratégia de desenvolvimento para o campo. Vamos disputar recursos, vamos buscar parcerias com governos estaduais e municipais para que essa reforma agrária, de uma vez por todas, se realize nesse país. As condições nunca foram tão boas. Nós temos o apoio do governo, temos recursos, temos a recuperação do INCRA e temos a organização da sociedade civil. Qual realmente é a posição da equipe econômica? Qual a posição do governo Lula, se até agora a gente não sabe realmente qual é a posição dele, se ele quer ou não fazer a reforma agrária tão desejada? Da necessidade do movimento popular, do povo, se organizar e manifestar publicamente o seu protesto contra a lentidão da reforma agrária. E, nesse sentido, eu declarei hoje, aqui na conferência, que não são apenas os pistoleiros os culpados pela morte das pessoas em Felisburgo, em Minas Gerais. Que parte dessa culpa cabe ao judiciário, porque o judiciário é muito lento para julgar os processos de desapropriação e muito rápido para determinar os despejos. Parte dessa culpa cabe ao Legislativo, porque o Legislativo sabe que a legislação da reforma agrária é uma legislação atrasada, uma legislação que emperra o movimento, em vez de facilitar o processo. E nenhuma parcela de culpa deixa de caber ao próprio presidente da República, porque não se faz a reforma agrária sem vontade política. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. A chuva cai sobre a natureza e a planta. Chega de 500 anos, queremos outros 500 anos, diferentes. Porque a história que nos antecedeu não é bonita. É uma história ruim a nossa.
A história boa da resistência, da luta do povo, não está nos manuais da história. A história foi escrita pela mão branca, não pela mão do negro, do índio, do mulato. Não foi. Não foi escrita pela mão da mulher. Tudo isso foi negado. Reivindicar o nosso direito à terra do Quilombo. Uma terra que é da gente, por direito, onde nossos antepassados foram criados, né, nascido, criado hoje, e os fazendeiros tomaram conta dizendo que é deles. Então a gente quer tomar a nossa terra por direito. A Constituição brasileira, ela inovou quando definiu que as terras indígenas são inalienáveis, são indisponíveis e os direitos dos índios sobre elas são imprescritíveis. Hoje, não só em Rondônia, mas no modo geral no Brasil, o maior desafio dos povos indígenas são as suas demarcações das terras indígenas. Antigamente nós tínhamos essa sobrevivência porque nós tínhamos terra abundância, nós saía de um lugar, ia para outro, nós tínhamos o nosso sustento da terra mesmo. Porque dentro desse contexto total enfrentamos os interesses dos madeireiros, fazendeiros e os próprios políticos, que hoje barram nos congressos. O governo Lula assinou uma carta de compromisso com os povos indígenas. Nós esperamos que ele cumpra. Primeiro a gente precisa fazer uma distinção entre o que significa água e o que significa recurso hídrico. É claro que são indissociáveis, mas não significam exatamente a mesma coisa. A água é um bem da natureza, está aí há bilhões de anos e cumpre um papel biológico e ambiental imprescindível e insubstituível. Quando a gente faz algum uso econômico da água, principalmente, nós chamamos a água de recurso hídrico. Mas é só isso. Então nós não podemos reduzir a água a recurso hídrico. Nós temos que entender que ela precisa continuar cumprindo o seu papel biológico na natureza. Nós temos uma quantidade muito grande de água doce, então o país é um grande potencial nesse bem precioso que se chama água. Hoje, esse modelo miserável que tem expulsado e excluído as populações atingidas, nós também somos vítimas. Hoje, o Lago de Acauã se encontra com 100% de sua capacidade, todavia os atingidos estão passando sede e disputando água com os animais nos barreiros. A segunda coisa importante, acho, para essa conferência, é que esse é um momento decisivo no rumo das águas brasileiras. Tem uma política de água em andamento, e embora constitucionalmente a água brasileira não seja privatizável, na verdade, através das outorgas, que é um instrumento técnico, mas também é um instrumento político, um instrumento social, é preciso ver quem é que vai se apropriar das águas para o uso da água. A outorga permite o uso. Então as grandes empresas estão levando vantagem nesse sentido, porque elas são organizadas, têm poder, têm dinheiro. Daqui um pouco o nosso povo vai chegar a precisar de água para algum uso produtivo e as águas estarão todas outorgadas para grandes empresas. Esse é um dilema sério que nós estamos enfrentando nesse momento. Como é que se diz que vai fazer transposição da água que está sobrando se a 500 metros do Rio São Francisco a população está passando sede? As barragens têm expulsado, de cada 10 famílias atingidas por uma barragem, 7 têm sido expulsos de suas terras sem nenhum direito. Além disso, a gente convive na questão das barragens com os problemas ambientais, onde hoje a gente tem aproximadamente 34 mil quilômetros quadrados de terra fértil que estão debaixo dos lagos. Essa terra poderia estar servindo para assentar as famílias, manter as famílias na agricultura. Olha, o MAB tem apresentado ao governo federal e à sociedade 3 alternativas extremamente baratas, rápidas e possíveis de serem feitas. A primeira se chama a gente fazer um programa sério no Brasil de economia de energia elétrica. O segundo é a gente repotencializar, ou seja, modernizar as barragens já existentes. O terceiro seria a gente diminuir as perdas técnicas que o sistema energético brasileiro tem.
Então essas alternativas, junto com a produção eólica, a energia solar, com a biomassa, poderiam acrescer mais de 40% energia no sistema brasileiro. Se plantar o arroz ali, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir pra gente se alimentar. Primeiro cantar do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Primeiro é a unidade do campesinato no Brasil, que pela primeira vez realiza um ato desta natureza. Essa é uma demonstração da nossa capacidade de resistência, da nossa capacidade de organização, dessa garra, dessa possibilidade que o povo brasileiro tem de se colocar como agente da história. É possível uma unidade na diversidade. O mais importante agora é a unidade e a preparação. Um pueblo culto pode ser livre solamente assim, porque não lo manipulam, não lo engañan, não lo utilizam. Por isso é muito importante aprender lo que queremos, como obtenerlo, para depois defenderlo. A união desses 40 movimentos sociais também é um marco na medida em que, como o governo Lula vem enfrentando um conjunto de dificuldades para a implantação da reforma agrária, só a união de todos vai permitir que se demonstre que o governo Lula tem força política que vem das bases, que vem da militância dos movimentos sociais. Padre, junte ao movimento, convide a comadre e a criançada, porque a terra só pertence a quem traz nas mãos os calos da enxada. Se somos contra o latifúndio da mãe natureza, somos aliados. E viva a vitória no chão sem a concentração dos latifundiários. Assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. Assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. Se não houver mudanças da política econômica, a tendência natural é que vários setores da classe trabalhadora e do povo vão intensificar as mobilizações, tanto na cidade como no campo. E isso é bom, isso é democrático, isso é que faz haver mudança. Seguimos ocupando terra, derrubando cerca, conquistando o chão. Que chore os latifundiários pra sorrir os filhos de quem colhe o pão. E a luta por reforma agrária a gente até para se tiver enfim. Coragem a burguesia agrária de ensinar seus filhos a comer capim. Assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O que a gente leva é que temos que cada vez mais nos organizar, buscar mais companheiras do campo para que a gente possa não só preservar a terra, a água, mas a gente garantir todos os direitos básicos. Há uma expectativa muito grande por parte de toda a companheirada que ao sair dessa conferência, além de ter consenso no diagnóstico e nas propostas, mas também possamos sair com alguns calendários de luta marcados para o próximo ano. Então a gente sai daqui com um espírito de luta ainda mais forte, né? De organização. A luta nossa não pode parar por aqui. Nós temos que sempre seguir em diante. Eu acho que isso é uma motivação muito grande para nós, porque se nós pararmos por aqui, a nossa luta não vai ter sentido, nós não vamos conseguir nada. Eu aprendi que para a gente vencer alguma coisa, a gente tem que ir à luta. Lutar bastante. Porque se a gente ficar parado, onde a gente está, a gente não chega a lugar nenhum. Eu vou levar essa união entre os movimentos, essa alegria, a esperança de que um outro mundo, um outro Brasil é possível. Todos por um projeto de sociedade justa, igualitária, solidária, democrática e sustentável. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa paz
pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu.